Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, vocês podem separar o livrinho de vocês, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó. E hoje nós vamos precisar também do Atlas, certo? Por quê? Nós vamos fazer, tá? Uma breve revisão, vamos falar sobre os principais aspectos das regiões brasileiras, né, que ao longo do ano nós vimos várias características sobre as regiões. E nós também vimos que, apesar de todas essas regiões pertencerem ao mesmo país, essas regiões são bem diferentes na questão da cultura, do relevo, da vegetação, do clima e até mesmo na divisão, né? Tem, por exemplo, algumas regiões, a região Nordeste, por exemplo, tem 9 estados, a região Sul tem 3, a região Sudeste 4. Então, até na questão mesmo da divisão do tamanho, né? E algumas características bem diferentes e bem marcantes, certo? Ficou uma atividade para que vocês fizessem no caderno, uma atividade da aula passada. E o que era que tinha aí na atividade? Escreva os nomes das capitais dos seguintes estados. Letra A, São Paulo. Letra B, Minas Gerais. Letra C, Espírito Santo. Letra D, Rio de Janeiro. Letra E, Mato Grosso. Letra F, Mato Grosso do Sul. E letra G, Goiás. Então, ficaram os nomes desses estados para vocês escreverem as capitais, porque foram justamente as regiões que fazem parte da atividade avaliativa de vocês. O segundo, qual é a única região brasileira que não é banhada pelo mar? A gente viu que o Brasil tem uma grande área de litoral, né, que nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, mas tem uma região que ela não pertence ao litoral. Que região é essa? Terceiro, qual é a atual capital do nosso país, onde se localiza? Por que a gente está falando assim o nome da atual capital? Nosso país teve outras capitais no passado, né? Teve a cidade de Salvador, foi a primeira capital. Depois teve a cidade do Rio de Janeiro. Atualmente nós temos Brasília, né? Que Brasília é uma cidade moderna, foi inaugurada em 1960, dia 21 de abril, e é uma cidade que ela foi projetada, foi toda feita, né, construída para realmente ser a sede do governo brasileiro. Então, aqui nós temos as capitais dos estados. Capital de São Paulo é São Paulo mesmo, né, é o mesmo nome do estado e da cidade. Minas Gerais tem como capital a cidade de Belo Horizonte. Espírito Santo tem como capital a cidade de Vitória. Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, né? Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E Goiás tem como capital a cidade de Goiânia, né? Bem parecido, até parecido o nome, né? E a única região brasileira que não é banhada pelo mar é a região Centro-Oeste. A gente até viu no mapa que essa região ela faz fronteira, além de fazer fronteira com outras regiões brasileiras, ela também faz fronteira com alguns países da América do Sul. Então, ela não pertence ao litoral brasileiro. E a atual capital do nosso país é Brasília, se localiza no estado de Goiás, na região Centro-Oeste. E nós até falamos que, apesar de Brasília se localizar dentro do estado de Goiás, Brasília é totalmente independente do estado de Goiás, certo? E hoje nós vamos falar
geral nos mapas, nessa questão aí da divisão de que estado pertence ao outro. Quando nós estudamos sobre as regiões, quantas eram as regiões mesmo que nosso país tinha lá quando a gente viu, que ainda, aliás, ainda tem? São 5 regiões. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste, né? Aí nosso país, ele é dividido, a gente diz que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, mas ele também, a gente também diz que ele é dividido em 27 unidades federativas, que são o quê? Os 26 estados e o Distrito Federal, certo? Então, tem regiões que têm um número maior de estados, outras têm poucos, né? Poucos estados, como nós vimos. Mas para toda essa divisão ser feita, vejam só, vocês no Atlas, vocês podem pegar e vocês vão ver, aqui nós temos no slide a imagem do planisfério, né? Então, nesse planisfério aí, vocês encontram, né, tem o mapa mundi, e vocês estão vendo aí que tem umas certas divisões nesse mapa. Que divisões são essas? Tem toda essa parte azul. No Atlas, vocês também acham na página 13, tá certo? O mapa mundi, né? Que no caso aí é o planisfério. Então, vocês também acham esse mapa. Então, a gente está vendo que tem aí uma grande área azul e tem umas porções aí de terras separadas. Mas o que é que isso significa? Essas porções são os continentes. E toda essa parte azul aqui são os oceanos, certo? Se você observar lá na página 13 do seu Atlas, então tem lá, né, cada continente aí separadinho, né, representado por uma cor. E aqui, ó, vocês estão vendo onde a setinha está passando, né? Nós temos a América, que inclusive é o nosso continente, só que a América ela está dividida em 3 partes. A América Central, que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. A América do Norte e a América do Sul, certo? Inclusive a América do Sul é a parte onde se localiza o nosso país, no caso, nosso Brasil. E a gente vai ver que o Brasil, ele apesar de ser o maior país da América do Sul, ele não faz fronteira com todos os países, não. Ele faz com quase todos, mas não chega a ser todos, não. Tem 2 países que não fazem fronteira com o nosso. Olha aí, ó, o mapa da América do Sul. Vocês estão vendo aí no slide, tá certo? E vocês também podem encontrar nas páginas 18 e 20 do Atlas, tá certo? Ó, página 18, tá o mapa, vocês podem colocar, olha aqui, ó, olha para a câmera, certo? E a gente vê que o Brasil, ele ocupa uma boa parte da América do Sul, né, já que ele é o maior país. A gente pode ver aí no Atlas e a gente também pode ver aqui pelo slide. E a gente observando aí, quais são os países, quando a gente fala fronteira, é aquele país que é vizinho, ó, que é encostadinho a nós aqui. Então, quem é aí que está distante? Quem é que não está aí, vamos dizer assim, encostado no nosso país? Quem é? O Equador, olha aqui o Equador. E qual é o outro país? O Chile, ó. Olha a distância do Chile para o Brasil. Então, Chile e Equador são os 2 únicos países que não fazem fronteira com o nosso, tá certo? Então, ó, a gente tá vendo, né,
o Brasil, inclusive nós temos a Amazônia, né, que é uma das florestas mais importantes do mundo, que possui a maior biodiversidade, mas uma parte, a maior parte, fica em nosso país, mas ela também passa por 9 países da América do Sul, certo? O Brasil, nós estamos vendo, certo? Se a gente for colocar página 50, vocês podem colocar aí na página 50 do Atlas, tá certo? Vocês vão encontrar a divisão das regiões, só as cores que estão diferentes, tá certo? Daqui do mapa. Então, as regiões, certo? Se a gente for acompanhar aí pelo livro de vocês, pelo Atlas, então nós temos aí toda essa parte rosa, região norte, a parte amarela, região nordeste, a parte roxa, região centro-oeste, a parte verde, sudeste e a parte laranja, região sul. Se a gente for olhar aqui no mapa, a gente vai ver que a divisão é igual, só muda a cor. Aqui no mapinha, olha a seta passando, ó, nós temos aí verde, região norte, laranja, nordeste, amarelo, centro-oeste, o roxo, sudeste e essa parte aqui rosinha, a região sul. Cada região dessa tem as suas características, né, que nós vimos. E o Brasil ele é um país tão diversificado em tudo, né, que apesar de ter essas regiões, a vegetação muda de um lugar para o outro, o clima muda, o relevo muda. E aqui, ó, estamos vendo aqui no slide, de forma separada, a região norte. Quantos estados a gente tem aí? A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos? 7 estados. Inclusive, na região norte, fica localizado o maior estado brasileiro, que é o estado do Amazonas, né? E o segundo maior, que é o estado do Pará. Então, os dois maiores estados se localizam nessa região. Além disso, né, boa parte da floresta amazônica se localiza na região norte também. É uma região que tem uma forte influência da cultura indígena, tá certo? E a gente também pode achar aqui, ó, região norte. Tá lá na página 62, tá certo? A gente pode achar. Então, outra característica importante, ela é a região menos habitada, né, que tem a menor população, porque boa parte dessa região é ocupada pela floresta amazônica, certo? E lá tem uma importante bacia hidrográfica, né, um importante rio, que é... Então, nós temos a bacia amazônica, né, que é o rio Amazonas. É um rio que tem uma grande extensão, né, de água. E nós temos também outra bacia, Tocantins-Araguaia. Mas a mais extensa é a bacia amazônica, ou rio Amazonas. Inclusive, passa por uma parte também, por boa parte dessa região. Região Nordeste, a nossa região, onde está localizado o estado de Pernambuco, a gente pode encontrar na página 58, certo? Então, a nossa região, ela possui quantos estados? 9 estados. Possui 9 estados, olha aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E nessa
região, nós temos o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. Ó. Olha aqui o estado de Sergipe. E o maior estado dessa região, é o estado da Bahia, certo? E vocês também têm na 58, né? E tem até uma curiosidade, olha. Teresina é a única capital nordestina que não está no litoral. Teresina é a capital do estado do Piauí, certo? Região Sul. Região Sul, vocês podem encontrar na 52, tá certo? Do atlas de vocês. Essa região, ela é a região mais fria do nosso país, certo? Lá é a única parte do Brasil que pode chegar, né? Porque geralmente chega a nevar, certo? E ela só tem quantos estados? Só tem, ó, 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Lá é onde se encontram as cataratas do Iguaçu, né, que são bem famosas. Quando a gente estudou sobre a região sul, inclusive em um dos slides, nós vimos a imagem, certo? Região Centro-Oeste. Foi a última região que a gente estudou, né? A região Centro-Oeste, apesar de muitas pessoas não darem a devida importância, ela tem sim a sua importância, né? Lá se localiza Brasília, sede do nosso governo, certo? É uma região que é considerada como do interior do nosso país, tá certo? E aqui, se a gente vê, ó, nós temos 4 unidades federativas, 3 estados e 1 distrito federal: Mato Grosso do Sul, Goiás. Olha aqui, ó, Distrito Federal, né, Brasília, se localiza dentro do estado de Goiás, mas é totalmente independente de Goiás, tá certo? Região Sudeste. Região Sudeste é formada por 4 estados, tá certo? É a região mais rica atualmente do nosso país, né? Ela tem uma economia maior, porque lá tem muitas indústrias, o comércio é bem desenvolvido. Também tem lá, além da industrialização e do comércio, lá se arrecadam muitos impostos. Então, é uma região muito forte economicamente. Também é a região mais populosa do nosso país, tá certo? E a gente pode encontrar a região Sudeste na página 54, olha, do nosso atlas, tá certo? Então, São Paulo é a cidade mais populosa do nosso país. E a gente até já falou sobre isso, que São Paulo se desenvolveu bastante por conta, né, desde a época, né, da produção do café em nosso país. Então, isso aí foi gerando cada vez mais renda e foi um local que se desenvolveu bastante, certo? O Rio de Janeiro tem a maior produção de petróleo do nosso país. A gente sabe que o petróleo ele serve de matéria-prima para a fabricação de combustíveis, por exemplo. Ele serve como matéria-prima também para a produção do plástico, ele é um dos componentes do plástico, tá certo? Então, ó, tanto a atividade de classe quanto a atividade de casa de vocês, do caderno, serão perguntas sobre as regiões brasileiras, né? Já que é o que nós falamos bastante. Primeiro, qual é a região mais desenvolvida economicamente e a mais populosa do Brasil? Segundo, em qual região brasileira se encontra a sede do nosso governo, Brasília? Qual é a região mesmo que Brasília fica? Terceiro, qual região brasileira
possui o maior número de estados? 4. Qual é a única região brasileira que não é banhada pelo mar? A gente falou isso, né, que isso foi até correção também da revisão que nós fizemos na aula passada. 5. Em qual continente se localiza o Brasil? Lembrando, esse continente ele é dividido em 3 partes. 6. Em qual região brasileira se encontra a maior parte da floresta amazônica ou da Amazônia? Certo? 7. Qual é a região brasileira mais afetada pela seca? Aqui, né, bem, né? 8. Qual é a região mais fria do Brasil? Do país, né? 9. Por qual região brasileira passa a maior parte do rio São Francisco? 10. Em qual região brasileira se localiza a maior parte do rio Amazonas? 11. Qual era a região brasileira mais rica na época colonial do nosso país? Um detalhe importante sobre isso: a nossa região, Nordeste, né, era a mais rica, porque na época do Brasil colônia era a região que produzia muita cana-de-açúcar. E a gente já viu, né, provavelmente vocês também já estudaram em história, que a cana-de-açúcar foi uma das nossas riquezas, além do ouro, além do pau-brasil, além do café. Então, a cana-de-açúcar, ela era, né, a região mais rica por conta disso. Aí depois veio o café, se desenvolveu muito e até hoje a região sudeste atualmente é a mais rica do nosso país. Certo? Então, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a correção da nossa atividade. Então, ó, retomando, tá? Primeiro, nós tínhamos aí qual é a região mais desenvolvida economicamente e a mais populosa do Brasil, ok? Qual é a região? Região Sudeste. A segunda, em qual região brasileira se encontra a sede do nosso governo, Brasília? Região o quê? Centro-Oeste. Terceiro, qual região brasileira possui o maior número de estados? Aquela região que possui 9 estados. A nossa região, região Nordeste. Certo? Quarto, qual é a única região brasileira que não é banhada pelo mar? Região Centro-Oeste. Se a gente colocasse banhada pelo mar, né, a gente ia colocar o nome das outras regiões, né? Mas aí aqui não é banhada pelo mar. Quinto, em qual continente se localiza o Brasil? Na América do Sul, né? Que nós vimos que a América ela é dividida em 3 partes. É a América Central, a América do Norte e a América do Sul. A América Central, ela fica, né, no meio, no centro, ela faz uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul.
qual região brasileira se encontra a maior parte da floresta amazônica? Porque região norte, que a gente até viu, né, que essa região ela não é tão habitada, não é tão povoada justamente por conta disso, porque boa parte dessa região é ocupada pela floresta amazônica, certo? E aqui, ó, qual é a região brasileira mais afetada pela seca? Qual é? Região Nordeste, tá certo? A gente tem aqui, ó, oitavo. A região mais fria do nosso país é qual região? Região Sul. Nono, por qual região brasileira passa a maior parte do Rio São Francisco? Região Nordeste, tá? Também. O décimo, qual região brasileira se localiza a maior parte do Rio Amazonas? Se localiza o quê? Região Norte. E a região que era mais rica, o nosso país na época da colônia, era a região Nordeste, né? Por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Tá certo? Então, agora eu vou pedir para vocês colocarem, é bem rapidinho, na página 205, tá? A página 205, a gente tem aí no... Então, agora ó, tem a atividade de casa, no caderno. Escreva os nomes das 5 regiões brasileiras, muito fácil, né? Segundo, onde se localiza o Brasil. Terceiro, qual oceano banha o nosso país? Quarto, quais são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Aqueles países que não são coladinhos, tem 2, né, que nós vimos, nós falamos, inclusive, no mapa, certo? E agora, a gente vai, eu vou pedir para vocês colocarem na página 205, né, que é o restinho da região centro-oeste, e nós temos assim, manifestações culturais. O folclore da região centro-oeste tem as festas, que é a cavalhada, que é o que nós estamos vendo aí na imagem, tourada e festas juninas. Na outra imagem temos aí danças, folia de reis, que também é conhecida como reisado, cururu, congada das tapiocas e tambor. Lendas, Romãozinho, lobisomem, mula sem cabeça, pé de garrafa, negrinho do pastoreio, saci pererê e curupira. Pratos típicos são feitos geralmente com mandioca, peixes de água doce e arroz e carreteiro, certo? Então, veja só, na página 206, vocês vão escolher, tem assim, escreva nos quadros indicados algumas representações do folclore da região centro-oeste. Depois escolha uma delas e faça uma pesquisa e comente abaixo. Então, vocês têm na página 205 o nome das lendas, das festas, das danças, dos pratos típicos. Então, você vai escrever nos quadrinhos. Depois, você vai escolher apenas um do que você pesquisou e vai escrever na linha abaixo algumas características. Por exemplo, você pesquisou a lenda do lobisomem. Então, você quer pesquisar sobre o lobisomem. Então, você vai lá e escreve algumas coisas sobre essa lenda, tá certo? Segundo, você é bom em adivinhar? Pesquise e tente descobrir a personagem do nosso folclore através das suas características. Sou um menino escravo que tinha como tarefa cuidar do pasto e dos cavalos. Quem será? Confundo os caçadores com minhas pegadas para defender a mata, né? Ele conhecido por
Ele tem até o cabelo vermelho, né, um deles. Durante a lua cheia, transformo-me em uma criatura feroz. Sou condenado a galopar, sem destino pela mata. No lugar da cabeça, possuo chamas. É um animal que ele não tem cabeça, né? Que ele tem um fogo, né? Saindo assim. Então, que animal é esse? Que lenda é essa? Página 207, tem assim: observe as imagens dos diversos aspectos culturais da região centro-oeste, pesquise informações sobre essas manifestações e escreva nas linhas abaixo. A primeira imagem, nós estamos vendo que é uma lenda, a lenda do quê? Do Saci Pererê, né? Segundo, é o que? A lenda do lobisomem. Então, lá onde tem um número 1 embaixo nas linhas, você vai escrever algumas coisas sobre o Saci Pererê. No 2, sobre o lobisomem. E o 3, quem sabe que festa é essa? É a cavalhada. Então, você vai pesquisar sobre a cavalhada e vai escrever. E essa quarta e última imagem aí, tem muitas pessoas que acham que não é, mas é. É o reisado ou a folia de reis. Aí você vai pesquisar. É porque atualmente a folia de reis tem vários tipos de roupas diferentes, tem vários personagens. Tem o rei, tem os palhaços, tem várias. Então você vai pesquisar e vai escrever, tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente faz a 208, certo? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos na paz.